Boa noite a todos, amigos queridos desse centro maravilhoso que nos oferta essa oportunidade de trazermos jovens palestrantes. Hoje nós temos uma amiga nova, mas uma amiga que fala muito bem, jovem, Yara Santos. Tudo bem contigo, Yara? E hoje é um tema bem interessante, que é do capítulo 152 do livro Pão Nosso. De que modo? É uma pergunta. De que modo? E diz assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? E espírito de mansidão? É uma pergunta. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através de luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, deve semelhante anomalia à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre sem intermediários, exclamando de igual modo: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? De que modo, né? Então vamos fazer a nossa prece, agradecer a oportunidade bendita dos amigos celestiais. Estamos aqui reunidos nesse momento tão importante, que dos nossos lares, onde quer que estejamos, recebamos esse manancial de amor, de fraternidade, que sempre vem do mais alto. Que essa luz se espalhe a cada um das pessoas, a cada um dos indivíduos que estão nesse momento, em vários locais de dor, nos locais de alegria, na solidão da casa, da rua, que saibam que não estão sós. Ser conosco, nos protegendo, nos fortalecendo, hoje e sempre, que assim seja. Com a palavra, Yara Santos. É contigo, Yara. Olá, tudo bom? É uma honra estar aqui, agradeço ao convite. E vamos lá. Eu sou evangelizadora, então trabalho com crianças no centro que eu frequento, faço parte do teatro há muitos anos, eu estou com 25, então desde os 3 anos eu sou envolvida com teatro, muito tempo. E impossível não começar contando uma história, porque esse é meu rumo ali. Vou começar com a história O Castelo de Açúcar, de Robson Dias. Existia ali um formigueiro onde haviam diversas formigas. Todo tipo de formiga. Formigas que trabalhavam pegando folhas, as que estavam mais no rumo ali do açúcar, mas todas ali estavam para trabalhar, seguindo as ordens e o comando da rainha do formigueiro. Deu um domingo de folga, uma formiguinha que era muito inquieta, chamada Egolanda, chegou no general que estava cuidando lá, no soldado que cuidava do formigueiro e da rainha, e perguntou se ela podia ir no parque. Porque parque, dia de domingo, com certeza, várias pessoas iam deixar restinhos de comida ali, ia ter restinho de farelo de bolo, de biscoito,
E isso é animador para qualquer formiga. E quem já fez piquenique sabe que elas se aproveitam desse momento mesmo. Então ele pensou, mas tudo bem, por que não deixar a Egolanda aí para esse piquenique, né? E no jardim, no parque. A Egolanda foi, passeando pelo parque, vendo o que tinha ali. Deu a hora dela ir embora. Só que quando ela estava voltando, ela se deparou com um monte de açúcar. Um morro de açúcar. Primeiro pensamento. Vai dar para o formigueiro se alimentar por muito, muito, muito tempo. Mas por que eu deveria dividir com o formigueiro? Se eu ficar com todo esse açúcar para mim, eu vou virar a rainha do açúcar. E, infelizmente, Egolanda seguiu o segundo pensamento dela. Ficar com todo aquele açúcar e se transformar na rainha do açúcar. Foi lá, montou um castelo enorme de açúcar, pegou uns gravetos que tinha próximo, cercou o castelo de açúcar, porque agora ela era a rainha. Ela comandava tudo aquilo, ninguém mais mandava nela, ela não precisava sair para pegar folha, nem ouvir rainha falando, soldado, nada. Ficou ali só curtindo o castelo de açúcar dela. Só que lá no formigueiro, todo mundo começou a se preocupar. Deu 5 horas da tarde, deu 6, deu 7. Quando deu 8 horas, as formiguinhas que eram amigas dela chegaram no soldado. Cadê a Egolanda que até agora não voltou para o formigueiro? Onde pode estar essa formiga, gente? E ficou todo mundo preocupado. A rainha, muito calma, tranquila, decidiu. Agora, ninguém vai à procura de Egolanda, porque se a gente for agora, à noite, mais formigas podem se perder nesse caminho. Então, a rainha ordenou que no outro dia de manhã, todos acordassem super cedo e fossem à procura de Egolanda. No outro dia, dito e feito, todos foram procurar Egolanda, em dupla, em trio, até que o soldado, junto com outra formiga, encontraram a rainha. Aonde? A rainha, né? Já falei dela como rainha. Encontraram ela no Castelo de Açúcar. Meu Deus, que castelo lindo! Egolanda, se você levar todo esse açúcar para o formigueiro, nós vamos ter comida para uma eternidade. Mas Egolanda disse que não. Claro que não. Riu da cara daquelas formigas. O castelo era dela. Quem achou foi ela e era tudo dela. Não ia dividir. O soldado até chamou a rainha e falou: olha, a gente encontrou Egolanda, mas ela não quer vir. A rainha, com toda a sua calma, foi lá, tentou convencer Egolanda a voltar, a levar esse açúcar para todo mundo, porque era muito perigoso ela ficar ali sozinha. Ela não se importou, porque o castelo era dela. Todos foram embora. Passou um dia, 2 dias, ela naquele castelo, curtindo. Ela só não contava que... Não sei se vocês conhecem parte da cidade que ela estava. Brasília, o clima pode estar um sol hoje, mas amanhã vai estar uma chuva horrível. E ela esqueceu desse pequeno detalhe. Então, todo mundo ali, olha, Egolanda, pode ser que chova essa noite. Ela não se importou, não deu moral para ninguém, soberba como que ela estava sendo, porque aquele castelo era dela, só dela e de mais ninguém. Que todo mundo estava falando isso por inveja do que ela tinha. Tudo bem, passou mais uma noite, começou uma chuva. Água e açúcar não dá certo. Então, quando a água caiu no castelo dela, o castelo se desfez. E quando a água molha açúcar, ela fica meio preguenta e difícil de sair. Então, o soldado ouviu os gritos, alguém pedindo socorro. Quem será essa pessoa? Quando foram atrás, era a Egolanda se afogando em todo aquele açúcar. Levaram ela para o formigueiro. Quando ela acordou, a rainha estava cuidando dela. Ela estava no melhor quarto, sendo cuidada pela própria rainha. Ela ficou meio assim, porque eu não quis dividir com vocês. E ainda assim, você quis me ajudar, rainha. E a rainha falou que jamais deixaria nenhuma de suas formiguinhas morrer ali. Jamais deixaria de dar amparo para aquelas formigas. Que ela, como rainha, o papel dela era cuidar de todos que estavam ali, sob o seu reinado. A Egolanda ficou meio envergonhada,
mas pediu desculpa a todos e reconheceu que ela deveria ter compartilhado todo aquele açúcar. E desde então, desde esse dia, ela começou a valorizar o lugar que ela estava, as pessoas que ela estava, e principalmente a rainha, que só queria o bem dela. E desde então, ela não era mais rainha do açúcar. Qualquer açúcar que ela encontrava, ela fazia questão de compartilhar, em pequena ou grande quantidade. E assim somos nós. Quantas vezes a gente já não se viu nesse castelo de açúcar, com palavras soberbas, com prepotência, certas vezes, por se sentir superior, por achar que somos melhores do que alguém? E assim, como diz no capítulo do Pão Nosso, esse capítulo que a gente está estudando hoje, não são as palavras soberbas que nos levarão ao reino dos céus. São as virtudes. Palavras sem atitude, ela não vai resolver. Então, quantas vezes a gente não se colocou nesse papel de eu sou a melhor, eu sou a rainha, e não importa, eu já fui muito boa na minha vida. Não, a gente tem que ser bom o tempo inteiro. O tempo inteiro. E na pergunta que inicia o capítulo, que é: que quereis? Irei ter conosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Como nós queremos ser atendidos? Como nós queremos ser recebidos? E como nós estamos recebendo e atendendo? Nós somos como a rainha, que está ali aberta a ajudar, sem esse rótulo de rainha, como uma pessoa assim normal? Ou a gente está como a Egolanda, soberba? Não, porque eu sou a rainha. Então, será que eu também tenho que receber esse mesmo tratamento? Não, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala em qualquer estudo, em qualquer momento, que a gente tem que fazer aquilo que gostaria que fizesse pra gente. E entrando mais no capítulo, todas essas casas, na nossa casa a gente tem que levar isso de como eu quero receber da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E toda casa, quando ela é falada, o evangelho do Senhor, quando a boa nova está dentro da nossa casa, Jesus, do mais alto que ele está, ele vai irradiar. Ele vai mandar a luz dele. Então, assim, quando nós estamos dispostos a receber esse evangelho, a entender o que está acontecendo, nós vamos receber essa luz do mais alto. Mesmo que, assim como a Egolanda, ela não tinha um conhecimento tão bom do que era aquilo, do que era a divisão. Porque o olho dela brilhou para aquilo, para aquela magnitude que era o castelo de açúcar. Então ela cegou. Ela não interpretou tão bem. Depois ela entendeu o que estava acontecendo, o que ela deveria ter feito. E nunca é tarde. Jamais, gente. Nunca, nunca, nunca. Porque, assim, em todos os séculos, em todos os momentos, a gente tem emissários do bem aqui, dispostos a levar a boa nova, de trazer a interpretação do evangelho, porque da história da Egolanda, algumas no livro mesmo, algumas formigas ficam sem acreditar. Ai, por que agora ela pode ficar boa? Não é que ela ficou boa, é porque ela não tinha o conhecimento antes. Então, assim, a rainha estava lá com esse papel de mostrar para ela, de mostrar o amor, de mostrar as palavras do bem, e todos os momentos, em todos os momentos da história, a gente pode olhar que vai ter algum emissário do bem ali. E não falo só de João Batista, Moisés, de Chico Xavier. Eu falo da gente também. Nós somos emissários do bem. Nós viemos também com esse papel de não deixar com que a palavra do Cristo morra. Então, assim, eu no centro que eu frequento, tem pessoas que estão lá, que eu cresci ouvindo elas falando e que eu me inspiro nelas. Eu falei no início que eu faço teatro, e eu faço teatro porque eu me inspiro na minha coordenadora da evangelização infantil. Então, ela é uma emissária do bem. Para mim, ela é a rainha da história, porque ela me inspira a fazer o bem, ela me inspira a estar ali. E, assim, voltando mais ali à pergunta também, de que modo? De que modo a gente tem acesso a esse ensinamento? De que modo a gente recebe isso na nossa vida? No trabalho, a gente recebe um ensinamento. No centro espírita, a gente prova ali nossas virtudes, nossa fé. Mas dentro do ônibus, no trânsito,
Eu moro no Paranoá, ônibus é lotado o tempo inteiro, então é ali que eu estou recebendo esse ensinamento, é ali que eu estou conseguindo exercer o que eu aprendo com outras pessoas, com o Evangelho de Jesus. Então, a todo momento, nós estamos recebendo inspiração do alto. Só falta a gente perceber. A Egolanda, todo mundo avisou para ela, gente, é Brasília, pode estar sol hoje, mas pode chover amanhã. Mas ela não deu muita importância para isso. Ah, não. Então, assim, a todo momento a gente recebe inspiração do alto. A gente tá aqui, eu tô aqui falando agora, mandei só uma mensagem para minha mãe falou, filha, fala sobre isso. Então, assim, eu mandei uma mensagem despretensiosa para minha mãe e ela me ajudou a montar várias coisas aqui para hoje. Então, a gente tem que estar também aberto a receber isso. E nós estamos dispostos a receber isso, a ter contato com isso, pela vara ou pelo amor. A Egolanda poderia ter sido pelo amor. Ela poderia ter dividido o castelo dela de açúcar no momento que ela encontrou. No momento assim de felicidade, porque um formigueiro, ele é protegido. Então, se tinha todo aquele açúcar, era colocar dentro do formigueiro, ia começar a chuva, uma chuvinha, um friozinho, comendo uma açuquinha. Maior felicidade do mundo para as formigas. Mas não, ela precisou daquela chuva, de ficar atolada na chuva, precisando que outras pessoas fossem lá. Então ela foi pela dor. A gente conhece muito isso, pessoas mais velhas falavam muito isso. Você vai buscar a Deus, a Jesus, pelo amor ou pela dor? A gente lembra mais de agradecer a Deus, a Jesus, quando a gente está passando por uma dificuldade ou quando a gente está passando por um momento bom. No momento bom, às vezes, nossa, esqueci. Pedi tanto assim para Deus, nossa, eu queria tanto conseguir isso, aí eu consigo, mas eu tenho que comemorar. Não lembro de agradecer a Deus, porque é muita coisa, eu tenho que agradecer a outras pessoas, as outras coisas da vida, e acabo deixando de lado isso. Só que ali na frente também posso acabar precisando novamente. Então, que a gente vá pelo amor, que a gente vá com essa mansidão, que a gente vá assim porque é bom, porque é feliz. Minha mãe, eu cito sempre minha mãe, gente, minha mãe que é uma grande referência na minha vida. Ela sempre falou, vocês vão pro SEMA, que é o centro que eu frequento em Planaltina, vocês vão. Porque eu, como adulta da relação, vou levar vocês crianças para isso, para vocês terem aqui um norte. Quando crescer, aí vocês vão decidir se vocês querem ficar ou não. Minha mãe tem 6 filhos. 3 não ficaram e 3 ficaram. Então, assim, eu faço porque eu vou pelo amor, eu vou porque eu gosto. Tanto que um irmão foi obrigado por um período, mas estava sendo mais maléfico do que benéfico para ele. Então, assim, deixa que no momento dele, se ele quiser voltar, ele volta. Se ele se identificar em outro lugar, ele vai. Não importa. Mas, assim, o papel dela, ela fez. E até comentei com o Cassius, né, que eu formei recentemente, e durante todo o meu período de TCC, eu pedi a Deus, eu falava, Deus, por favor, me honra, eu acho que eu mereço. Eu vi uns posts assim, nossa, os humilhados sendo exaltados. Eu falava, Deus, eu acho que chegou o meu momento de ser exaltada. Pelo amor de Deus. Tinha um dia que eu chorava fazendo TCC, porque eu acho, e falando com Deus, tanto que quando eu entreguei, primeira coisa que todo mundo assim, na minha família falou para mim foi agradece a Deus, porque tu falou tanto com esse homem, Deus deve ter cansado de tu, Yara. Tu falou tanto para Deus, para Jesus, que eu acho que eles não vão te atender por mais um bom período. E assim, eu agradeci tanto que nos meus agradecimentos do TCC, a primeira linha é eu falando sobre minha espiritualidade, né? Minha relação com Deus, com Jesus. Porque eu falei, cara, tá sendo um momento bom para mim, porque foi luta, foram uns bons anos aí para formar. Então, agradecer, ser grata por esse momento é muito importante. É muito importante, porque ir pelo amor é muito mais feliz. A gente sofre bem menos, porque ir pela dor, às vezes não é uma dorzinha tipo, não, é uma dor assim, bem longa, bem comprida. Então, é isso. E assim, quando também, vou ler aqui um negocinho que eu vi de Jesus falando, quando Jesus fala isso da vara do amor, Paulo fala, né, na verdade,
querendo dizer o quê? Como quer que eu chegue até vocês? É o Cristo nos falando. É o vinde a mim. Mas, como vocês não vêm, como quer que eu chegue até vocês? Através da dor ou do amor? Então, eu voto mais assim pelo amor. E também esse capítulo fala muito sobre renovar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa gratidão em Deus, em Jesus, na nossa espiritualidade, nas nossas falas, nos nossos gestos, nas nossas atitudes. Porque só falar também, né? A gente precisa também estar ali agindo. Porque o bem sem ação não é nada também. Eu sou uma pessoa muito boa, não faço nada de ruim para ninguém. Sou muito boazinha. Mas o que eu faço de bom para as pessoas? Não adianta só não fazer o mal. É importante fazer o bem também. Porque o bem é ação. E assim, é ação, e vamos nessa ação todo dia, toda hora, lembrar de agradecer, de ser grato todos os dias, para que a gente vá no amor, para que a gente chegue até Jesus sem ele precisar vir até a gente antes. E acho que é isso. Yara, eu adoro história, adoro. Assim, eu quando comecei a fazer palestra, eu só fazia palestra, fazendo história, porque eu sempre achei que a história ela provoca nas pessoas uma coisa da infância, sabe? E lembra muito Jesus. Jesus conseguia, através da história, cativar as pessoas. E quando você contou a história, a gente já abre o olho assim e já fica com o coração muito aberto. Acho muito legal. De tudo que você falou, de que modo, assim, qual o modo que mais te tocou o coração para a parte espiritual? O que mais você percebe que, caramba, foi aí que a espiritualidade me tocou? Teve alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma ação, tem algo nesse sentido? Cara, vai parecer muito clichê, mas a minha relação com a minha família. É nesse momento que eu percebo, sabe? Tipo, ano passado não foi um ano fácil para absolutamente ninguém. Eu acho que não foi um ano fácil para ninguém. E ali eu pensei, Deus, não vai estar dando, não. Tá difícil. E aí virou o ano, e esse ano eu falo, não foi um ano fácil, mas foi um ano que, até falei isso para minha psicóloga hoje, foi um ano de muita gratidão. Acho que esse ano foi a resposta que eu tive de Deus, assim, tá vendo? Não foi fácil, mas tá vendo que foi um caminho para chegar até aí, e você, minha mãe, meus irmãos, vocês não terem desistido de algumas pessoas, assim, da família, valeu a pena. Porque tinha hora que eu falava, desisto, eu não ajudo mais ninguém. Olha que frase que eu falo. Agora eu vou ser ruim para todo mundo. Porque eu sou boazinha e nada de bom acontece para mim. Eu cheguei no momento que eu falava isso. Eu falava, não vou ser boazinha para mais ninguém. Não vou mais ajudar ninguém. Só que eu não consigo. Eu falo isso, aí passa 2 segundos, alguém fala comigo, eu falo, tá bom, posso fazer sim, vamos lá. E aí eu até levei isso para terapia e minha psicóloga falou, você é responsável pelo que você está fazendo. A forma que a pessoa vai receber, isso é um problema dela. Cuida da sua vida, cuida das suas ações. Ela lida com isso. E aí, quando foi esse ano, foi um ano assim que, tipo, meu irmão mais novo conseguiu um emprego. Eu comecei a tirar minha carteira de motorista, eu me formei. A gente vai passar o primeiro Natal na casa nova da minha irmã. Então, assim, na minha família, eu falo que de que modo foi aí. Porque quando eu olho, eu começo a rir, que eu falo, gente, como é que eu falei para Deus que eu não ia ser boa mais? De onde eu tirei isso? Então, assim, acho que foi muito nesse ponto familiar, que mexe muito com a minha espiritualidade, é onde eu sou mais grata, é onde eu confio mais em Deus. Falo, cara, eu confio em Deus em todos os momentos, mas quando se trata da minha família, é quando eu confio assim, de olhos fechados. E eu falo assim, eu confio em Deus, é no tempo dele. E assim, a gente tem 300 milhões de frases aqui de casa, então às vezes a gente tá meio assim, minha mãe fala, não, vou fazer uma prece, porque a prece de mamãe arromba as portas do céu. E aí a gente leva muito, tipo, não, porque é no tempo de Deus, e realmente foi no tempo dele. Então acho que minha fé se renova,
o meu de que modo se renova quando eu penso na minha família. Porque é neles que eu falo, cara, eu faço por eles, eu faço por amor. Eu faço porque eu amo tanto meus irmãos, minha mãe, meu pai, que eu falo, cara, eu faria tudo por eles. Então, assim, neles que eu vou pelo amor, e mesmo quando um outro não quer ir, a gente fala, ele não quer, mas a gente vai pela gente, a gente vai por ele. E bora. Até minha mãe, né? Meus pais são divorciados, às vezes meu pai tá meio descrente, minha mãe fica, ô Paulo, pelo amor de Deus, então já que o Paulo não acredita, eu acredito por mim e por ele. Então, acho que nesse momento. Muito legal. Minha amiga, obrigado. Obrigado mesmo. Vou fazer a nossa prece de coração nesse momento de Natal, né? Esse momento tão bonito, que também é a época do ano que eu mais gosto. É um momento assim, fascinante na minha vida. Acho que na vida de muita gente. Então a gente pede que nesse Natal, as pessoas que estão nos assistindo possam, nesse momento, receber a luz de Jesus, o nosso governador espiritual. Que ele possa, na noite, na semana, e após isso tudo, continuar renascendo nos corações de cada um. Nos proteja, nos fortaleça, onde quer que estejamos. Fique em paz e Feliz Natal para todos. Que assim seja. Minha amiga, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Agora você está com mais tempo. Agora eu tô mais cedo. Espero que tenha ficado bom, porque eu acho que eu me perdi às vezes no Não, pensamento, foi mas ótimo. Maravilha. é que eu falo muito. Não, mas por isso você E está eu aqui. adoro Natal. Por isso que você está Não, aqui. eu falo assim, eu não vou falar nada, eu vou falar bem pouquinho. Não. Um Quando eu beijo. vejo. Fica com Deus. Obrigada e Feliz Natal. Melhor época do ano. Com certeza.